Olá, você que está aqui no canal, seja muito bem-vindo ao Papo de Rádio, esse espaço dedicado a homenagear profissionais que atuaram e atuam nesse importante e fascinante meio de comunicação que é o rádio. E se você gosta do nosso trabalho, já vou pedindo aí para você curtir e compartilhar esse vídeo. Hoje eu vou conversar com João Marcos Madruga. Ele é radialista, integrante da equipe fundadora da Rádio Mirante FM na década de 1980, com passagens pelo Rádio Sul Mineiro e atuação no mercado publicitário regional. Madruga, seja muito bem-vindo, é um grande prazer falar com você, recebê-lo aqui no Papo de Rádio. Eu que agradeço, viu, Magalhães? É um prazeraço estar com você, contando um pouco da minha história pelo rádio, né, de São João e também na região. Humilde, é um trabalho humilde, né, mas contagiante e fantástico que é o meio de rádio. Eu te agradeço, eu que faço parte desse grupo aqui de São Joanense que viveram aí um grande momento do rádio em São João da Boa Vista. Madruga, Obri- vamos começar aqui pelo começo, né? Como diria um amigo nosso aqui de rádio. Como é que surgiu o interesse pelo rádio? Então, Magalhães, olha, o interesse pelo rádio veio desde quando eu tinha os meus 14, 15 anos, em ouvir as rádios, né, lá de São Paulo. Você, como todo mundo aqui em São João, nós tínhamos só a Fraternidade lá de Araras, tínhamos também a Libertas, né? E a Piratininga, né? Que eu ouvia muito, o César, né? Com o seu programa à tarde, que contagiava, fazia a gente, né? Viajar naquelas músicas lá maravilhosas da época da disco, né? 78, 79. Então é isso. Aí depois o pessoal aqui em São João, meus amigos, nós nos reuníamos, né, para ouvir aí as fitas cassetes, Sony, BASF, aquela amarelinha, né, e de programas que às vezes amigos nossos que iam para São Paulo gravavam os programas lá das grandes rádios, né, e trazia para a gente ouvir aqui. A gente reunia, ou na chácara lá do Fábio, o Fábio Antacli foi uma grande pessoa assim que partilhava as fitas com os amigos, tinha um grupo lá que nós ouvíamos, né, os lançamentos. E também lá na casa do Lucien, né, filho do Alencar, Sim, o e Lucien nós Ferreira. Lucien Ferreira, grande Isso, nosso Lucien, amigo. né? Então, aí desde 78, 79, a gente tinha um grupo, né? Não só esse grupo, viu, Magalhães, mas também outros grupos aqui que ia lá no Rosário, regular a antena para pegar aquele programa Star Jeans Club, que tocava na Fraternidade de sábado à tarde. Então, enquanto outros iam fazer outras coisas, nós corríamos atrás de fita de programas de São Paulo com as novidades. Era assim que, na época, 79, nós buscávamos, né, as novidades e ia dançar ou na Chatanuga, no matinê das 3 horas, ou então a gente ia curtir com os amigos assim junto nesses grupos. Então, o contato do rádio foi desde essa época, né? Desde É, essa época, época boa, viu? sem dúvida. E para quem não sabe, né, quem está chegando agora, é mais jovem, Chatanuga foi uma grande danceteria Isso, que havia aqui em São João da Boa Vista nos anos 70. Foi um grande, deu uma grande contribuição aqui para a divulgação das músicas da época, da disco isso. principalmente, não é, Madruga? Principalmente da disco. Foi uma época que entrou rhythm blues, né? Também o soul music, né? Que é aquele black music, né? Aquele baixo marcante e tal. E a Chatanuga, o César abria de domingo, tinha o quê? 15 anos, e tinha um matinê, né? E parava com um chevette branco dele ali na ponte, ficava lá e a criançada ia lá e a gente dançava as músicas de sucesso ouvidas aí nas fitas que o Fábio e o Lucien sempre tinham lá. E a gente começando a nossa geração, né? Então, essa aí a música sempre foi assim
algo inspirador de criança, desde moleque, né? E foi, e foi, né, Magalhães? Certo. E aí, essa magia da música te capturou desde garoto, desde adolescente? Quando é que Sim, você foi para o rádio, efetivamente? Você passou pela Piratininga antes? Porque você está falando de 79, nós ainda não é, tínhamos em São João da Boa não, Vista rádio FM, apenas a Piratininga AM. isso. E as rádios de Poços de Caldas e também Araras, conforme você disse. Então, você começa junto com a Mirante em 81 ou você passa pela Piratininga? Então, a Piratininga, eu ouvia o César, o programa dele lá, e depois o Rony Viana, mas o Rony foi depois que o César foi para Mirante. Mas eu passei primeiro, né, pela Rádio Mirante. Eu trabalhava aqui na vidraçaria aqui na vidraçaria na Avenida Brasília, né? E aí o Adailton, ele colocava vidro ali da vidraçaria do senhor Eliseu, Dona Mariana. E o Adailton, ele foi colocar os vidros na Rádio Mirante, lá na Nasri Zogby, lá no DR, que era a parte mais alta da cidade, né? Onde ainda tem rádio lá, né? Tem a antena lá. Foi o começo da Rádio Mirante. E o Isso. Adailton foi colocar, né, os vidros na construção lá e ele fez o teste e comunicou comigo, ó, Madruga, vai inaugurar uma rádio FM aqui em São João, tal. E ele todo empolgado, tal. Eu também fiquei todo empolgado. Só que ele foi primeiro, passou nos testes da rádio, era o Tonhão, né, o Balestrin, e o Gilberto Pirajá Martins, que eram os responsáveis lá. Já tinha alguns técnicos já trabalhando. E o Adailton foi aprovado e depois ele me levou. Falou, vem cá fazer um teste. Eu fui, aí ficou o Tonhão e o Gilberto do outro lado do aquário, né, do vidro, Sim. o técnico de um lado, né, na época ainda não tinha intertécnica, era o técnico e o locutor dentro lá do estúdio. Aí eu fiz, não fui muito bem, não, eu dei umas ratas, mas aí o Gilberto e o Tonhão olhou e viu em mim que eu poderia melhorar, né? Aí todo mundo da rádio me ajudou, tal, e eu consegui ser operador de som da Rádio Mirante. Talvez eu tenha até foto aí. Sim, a gente está vendo aqui você na mesa de som da Rádio Isso, Mirante FM lá nos anos 80. Então você fez parte, junto com a Dailton Silva, da primeira equipe da Rádio Mirante FM lá nos anos 80. nos anos 80. E, olha, Mais fantástico. precisamente 1981, né? Isso, 81. Meu registro está em 82. Eu fiquei em 81, fui registrado em 82, em junho, e no finalzinho de 81 já tinha gente trabalhando lá. E antes de mais nada, são 42 anos de Rádio Mirante FM. Completados no dia 13 de maio, né? Que a rádio foi fundada em Ah, 13 de maio isso, de 13 de maio. 1981. Já tinha gente lá, já trabalhando. Eu fui mais, assim, no final do ano. Aí eu fui registrado só lá no outro, em Ô Madruga, 82. e Diga. você já entendia, né, de técnica, porque você passou pela Chatanuga, passou por. Tinha amizade com o Lucien, então Isso. impossível você não ter uma experiência com a parte técnica. Descreve para a gente aqui como era o rádio do ponto de vista técnico lá em 1981. Magalhães era uma loucura, rapaz. Nós tínhamos que ficar com os braços assim e os pés também, Magalhães. O Zé Cláudio Sibila, que era o nosso técnico, né? Ele que até hoje, ele também dá manutenção até hoje, né? Ele é muito inteligente, você sabe. E ele inventou o toca-disco para soltar o disco, para começar a tocar no pé. Ele usou aquele farol da Brasília, sabe que da farol alto, farol baixo? Lembra da Brasília, aquele carro? Sim, sim. Aí então o lado direito soltava o toca-disco do fundo e o lado esquerdo do pé soltava o toca-disco da frente. Então você tinha os pés para soltar as músicas, você tinha a mão direita para mexer na mesa Elpa
E você tinha o Top Master, que eram os cartuchos de gravação de propaganda, e embaixo o rolo, que vinha os locutores, grandes locutores da rede LC de emissoras, que vinha de São Paulo gravado, e um AK embaixo, que é um gravador de rolo, e o outro gravador de rolo atrás, que era a hora certa. Então você tinha que fazer assim, é tipo sabe, um He-Man, Sim, só um que você tinha que malabarismo ali. Tinha que você tinha que ficar. fazer, você tinha que fazer uma miséria ali para que o ouvinte tivesse a hora certa, tivesse o anúncio da música que estava tocando, a música que está tocando e a propaganda também. Então era tudo invertido. E E os, a é claro, programação da rádio da Mirante FM, ela era enlatada, né, entre aspas aqui, isso, muito bem enlatada, né, porque era um produto de qualidade. Rede LC, grandes isso. locutores do mercado. E você ficou quanto tempo nessa, aliás, a rádio ficou quanto tempo nessa programação vinda da Rede LC, toda gravada? Como foi o período, o processo de transição de rede LC para programação local, Madruga, já que você estava lá na parte É, técnica? olha, nós tivemos ao vivo, tínhamos o Jornal da Mirante, né? Cecília, César, e tínhamos também ao vivo era praticamente só o jornal e o resto era tudo enlatado, vinha nas fitas de rolo, por isso do gravador Akai, que tinha o locutor, no outro Akai, hora certa, ele gravava 8, 8 e 1, 8 e 2, 8 e 3, aí nós olhávamos no relógio mais ou menos e móveis Getúlio Vargas e a hora certa. Aí a Cecília falava 8 e 1. Aí começava a propaganda e tal. E nós tínhamos ao vivo só o Jornal da Mirante. Depois o César veio com o seu disc-toque, né? Ao vivo. Depois veio também o compadre Fica-Fica, pessoal todo dele do horário sertanejo. Aí veio depois, veio o Clóvis Vieira, aí começou o lado ao vivo, né? Que foi muito bom. E E aí nesse você, período, sim, pode falar, Pedro. por Nesse favor, período, pode concluir. esse período, nós ficamos um bom tempo com rádio enlatado, sabe? Era fantástico, porque aquelas músicas que nós ouvíamos nas fitas dos nossos amigos, agora vinha, a Rádio Mirante tocava alguns lançamentos que vinham pela rede LC de emissoras. E eu participei, olha, eu gosto de música de todos os tipos devido à minha profissão de radialista. Eu aprendi até a gostar de músicas que talvez eu não gostava, né? Porque a gente vai pesquisando, vai gostando, você sabe, você ouve 3, 4 vezes e começa a gostar da música. Teve um dia, rapaz, nós tocávamos a programação, como você falou, era Caetano Veloso, Gilberto Gil, era Chico Buarque, era o George Benson, era mais MPB. Nós estávamos saindo do governo do João Figueiredo, né, que tinha censura, tocava só mais MPB mesmo, algumas músicas americanas novas que a rede LC de emissoras colocava nas fitas, e às vezes vinha um compacto, Paralamas do Sucesso. Aí eu uso óculos, nós colocávamos num caixote lá, tipo, não tocava. Aí vinha também o Traje a Rigor, vinha Legião Urbana, e Era a como época nós. era a época do rock nacional, que estava surgindo, Isso, estava surgindo, fortalecendo. Magalhães, fortalecendo devagarzinho, É. porque nós tocávamos Chico Buarque ainda, Gal Costa, é, não tocava, e a gente não guardava esses compactos. De repente, meu amigo, a rede LC de emissoras trouxe uma música da Blitz, Você Não Soube Puxa, Me Amar. Eu fiz parte dessa época, eu vivi isso. Magalhães, nós pegamos todos os LPs de MPB, guardamos,
e trouxemos para tocar todos os compactos do rock, cara. Ô, A Madruga, única. e aí quando é que você vai para locução? Porque até então você era técnico de som. Isso, era o técnico de som. Fui para locução com Edelso Decanini, domingo à tarde, jogo do Parmeirinha. Tinha que ficar no plantão, Puxa, Campeonato Brasileiro. você também foi plantonista, né, Dan? Comecei aí, Magalhães, plantonista como Edelso Decanini, cara. E eu não tinha, como não tenho voz, mas é comunicação, você vai no gingado, né? Não tem essa voz trovão como a sua, né? Que já nasce pronto. O César também nasce pronto, mas a impostação né, você adquire uma Isso, a voz que técnica. a técnica de falar. E depois uma fonoaudióloga vai ajudando a gente. Mas o Edelso Decanini, aí domingo à tarde, o César às vezes não ia, porque ele tinha CSB, fazia as festas, não tinha como. Outros também não tinha como. Eu vou, aí eu fui. Aí, gol! Aí eu falava, né, no meio da transmissão do Palmeirinha, Tony Marques, e aí vai. Gol onde Madruga, gol no Morumbi, São Paulo 24, Santos 2. Eu falava. Era É o tipo isso. 24-2, né? É. Não, e dava um E a- trabalho danado também, o tal é, do plantão esportivo, né? Que você tinha que ouvir os resultados nas rádios maiores, ou ter que ligar Isso, aqui na região quando era jogo do Palmeiras. Então, eu também passei por isso. isso, eu sei muito bem do que você Você está sabe. falando. Ai, Ô, rapaz, muitas Madruga, histórias, muitas muitas histórias. histórias. E aí, eu te pergunto quais são os profissionais que te inspiraram no rádio. Julinho Mazei, Julinho Mazei, que era que tinha um programa em locutor. Nova York, né? Ele fazia um programa em rede, né? Na verdade, Magalhães, ele mandava gravado, ele mandava, tipo assim, tem uma história até, você que está nos assistindo agora, não sei, talvez você já tenha visto também, tem uma homenagem ao Juninho Mazei no YouTube, que ele fala como ele fazia esse programa, o Big Apple Show Isso, e o Big Apple Show. Radio Fly também, Big Apple na Transamérica, e eu sou bem do comecinho, eu tenho fitas ainda gravadas desse começo, eu tinha 15 anos, e o Juninho Mazei, além de ele ser contagiante do estilo, eu sigo ele até hoje, tem uma barbinha assim, hoje ele tem a rádio dele, né, na internet e tal, e ele é apaixonado pelo rádio e ajuda muita gente. E você vê os comentários quando ele publica alguma coisa, é só gente elogiando, pessoas agradecendo a existência dele no rádio, e eu sou um deles. Porque era emocionante a qualidade do FM, as músicas você ouvia, ainda mais nas caixas lá da casa do Lucien, o Alencar tinha umas caixas maravilhosas, você via a divisão do áudio, né? O grave muito baixo na época, em 80, em 1980. Então, ele trazia o soul music, né, o rhythm and blues, e ele contagiava, e ele misturava o inglês fluente dele com a emoção dele falar da música, do rádio. Ele foi o primeiro, e contagiou todo mundo, viu? Todo mundo em FM daquela época foi contagiado pelo Julinho Mazei. Assista essa homenagem, digita lá, Julinho Mazei, homenagem no YouTube, você vai ouvir, ver, é fantástico. Ele foi a Madruga, inspiração. e você ficou em São João da Boa Vista até quando? E depois você foi trabalhar em Poços de Caldas também em rádio. Isso, eu fiquei em São João. O rádio é muito emocionante. Tem muitas histórias do rádio, que eu falei da música do rock e da MPB. Não é que eu não gosto da MPB, não é nada disso. É que você vai vendo a evolução, as gerações vão mudando. Era a minha geração que estava sendo a bola da vez, que veio com a Blitz, Legião Urbana, começou. E eu queria mais, eu queria, sabe, Magalhães, eu queria, não que eu não estava feliz, mas
começou a acontecer muitas coisas lá em Poços que eu achei muito interessante. É que eu comecei a falar lá na Rádio União FM em Mogi Guaçu. O Adailto de novo me levou lá. Eu entrava meia-noite e saía às 6 da manhã. E essa rádio do Hélio de Abreu Sampaio, ela pegava estéreo local em Campinas e só tocava rock. Ali, como era de madrugada, e eu sempre pensei que as pessoas dormissem, né, de madrugada, eu fiquei mais solto, comecei a falar, falar, falar e tentar contagiar da forma que o Julinho contagiava. E dali eu fui fazer um teste que o meu diretor lá da União de Mogi Guaçu disse que aqui na Rádio Cidade estava precisando de locutor. Eu fiz na quinta, comecei na segunda. E a coisa diferente do rádio de Poços que estava acontecendo, além das músicas, aí só tocava Legião, Paralamas, Biquíni Cavadão, Ahá, só a música pop, Madonna, o Michael Jackson. E lá não tinha operador de som. Foi a primeira rádio a introduzir a intertécnica, colocou um microfone é, junto com o operador de som. Como eu já tinha, digamos, o lado de mixagem que eu ouvia nas rádios de São Paulo e fazia na Rádio Mirante, eu comecei a fazer isso ao vivo e também com o microfone ali, agitando, rapaz, fantástico. Aí eu comecei aqui que eu quero. Eu fiquei lá até 88, na Rádio Cidade de Poços de Caldas, né? E lá eu só não trabalhei na Libertas e na 104. Na estúdio trabalhei, né, que era a Cultura 2 FM. Aí dali eu fui para São José do Rio Pardo, que era a rádio do Silvio Torres. A Rádio Cidade Rádio era do Cidade Silvio Livre. Torres. A Cidade Livre. Meu diretor artístico, Walter Zanara. O Walter, ele é locutor de supermercado também aqui no supermercado de esquina, aqui na João Osório. Você entra lá, você ouve o locutor, era meu diretor artístico. Aprendi muito com ele. Ele que me levou para as gravadoras para buscar disco. Ele foi meu diretor artístico. E lá na Cidade Livre, eu conheci o Marcelo Zamarian, que era a voz padrão da grande emissora lá de São Paulo, né? Nos anos 80. Pela primeira vez, nossa, que voz! Mas uma grande Hoje, voz que era voz dos canais, né? Do Discovery Channel, isso, acho que gravou isso, também para National Geographic algumas coisas. isso E era de mesmo. Mococa. De Mococa, ele é saudoso, né? Não está mais É. conosco, mas eu conheci ele baixinho, aquele vozeirão abençoado, e ele era muito legal. E aí eu convivi com o Marcelo Zamarian, com toda a equipe da Rádio Cidade Livre. A Rádio Cidade também era do pessoal dos Torres, lá do Silvio Torres. Então, eles me levaram para lá. Lá eu fiquei um ano, voltei para Mirante de novo, já com uma bagagem maior, montei um esquema para vendas, né? Era final de ano, o pessoal, a cada meia hora era um especial das 5 às 6, Milionários é Rico, das 6 às 6h30, e aí vai, até fechar a noite de Natal. A rádio vendeu muito na época, até na época era o Eduardo Pirajá, que também estava ajudando o Gilberto, e foi meu primeiro aumento, né, no rádio, com essa ideia, e eu vi que valeu a pena eu ter ido para Poços, eu ter ido para Mogi Guaçu, para São José do Rio Pardo, que a gente vai convivendo com os profissionais do rádio, né, e vai aprendendo. Voltei para Mirante, saí de novo e fui para Estúdio FM, lá em Poços, que estava no comecinho da estúdio, né? Depois ela foi por uma área que dá para você ver, digamos, a Rua Assis, né? O estúdio Uma vez, espelhado, e transparente. transparente. Eu tenho até uma foto, talvez depois te mando, com meu filho. E lá tinha um Urban, que era um limitador maravilhoso. Então, eu vi que os equipamentos estavam equipamento, programação,
o estúdio panorâmico, né, novo. Então eu falei, nossa, é isso que eu quero. Aí eu voltei para estúdio, e depois a estúdio começou a trazer shows, Gilberto Gil, Jorge Benjor, Daniela Mercury, que estava no auge, Legião Urbana, quando o Renato Russo desmaiou no palco, cancelou o show, foi a quebradeira. E o Fantástico, foi no sábado o show, o Fantástico noticiou que o Renato tinha desmaiado, correram com ele para o hospital em Poços. Na segunda eu fui para São Paulo buscar disco. Rapaz, eu me senti assim, né, todo importante, porque todas as gravadoras que eu ia buscar disco queria saber o que rolou E que tinha com o acontecido com o Renato Russo. show do Legião. Do Legião e a minha rádio que estava patrocinando. Eu me senti o máximo, né? Ganhei muitos LPs na época, CBS, Polygram, a Amy Odeon, que era do Legião Urbana na época, né? Fiquei um tempão lá, nossa, é bacana esse negócio de rádio. Então eu estive na estúdio, depois fui para digital, que só tocava pagode, né? A época do pagode, algumas rádios segmentadas, né? Então o rádio, ele nessa época dos anos 80, 90, me trouxe assim coisas incríveis que valeu a pena ter vivido todas. E você tem um lado comercial muito forte e você desenvolveu um trabalho na Mirante FM, né, com a parte comercial, que acabou te forjando, te capacitando para, nas outras emissoras em que você atuou, principalmente em Poços de Caldas, você tivesse um destaque na área comercial, né, Madruga? Muita gente não sabe que os locutores, sobretudo no interior, eles têm como uma segunda profissão ser agente publicitário, né? Contato publicitário. Ele tem que fazer o programa dele e depois ele tem que vender propaganda para poder sobreviver, né? Ter lá as comissões dele. E você conseguiu dominar muito bem essa faceta do rádio, que não é todo mundo que consegue, porque às vezes o cara vai para falar, né? E não para vender, né? É isso mesmo, Magalhães. E olha, eu fiz de tudo para ficar só vivendo do rádio. Em Minas, em 94, eu consegui aquele carimbo, né, de profissões regulamentadas, né, de profissional na área, e para eu tentar trabalhar digamos, Campinas, São Paulo, que lá só entra pessoal que tem esse carimbo. Eu consegui, graças a Deus, mas mesmo assim não dava, cara. É complicado, você sabe muito bem. Aí, o que aconteceu? Eu lembro que o último salário meu na rádio, foi na Digital FM, lá em Poços. Eu quebrava a cabeça para ver o que eu poderia elaborar, da mesma forma que eu fiz em outras rádios, para poder ganhar a minha comissão maior. Aí eu lembro que o Nakarato, era o meu chefe lá da rádio, ele tinha um PX, né, um rádio comunicador. Aí ele falava comigo ali, colocava no ar, falei para ele colocar no ar, no canal, e eu pegava o walkie-talkie do PX e saía no estabelecimento e fazia ao vivo. Estou aqui na sapataria da Dona Maria, né? A promoção é hoje. Aí o que acontecia? As três primeiras pessoas que chegassem ali na hora ganhavam prêmios, brindes, né, da loja. Rapaz, e chegava mesmo, vinha três, vinha quatro, vinha assim, quer dizer, mostra para o cliente que está valendo a pena a propaganda dele anunciar no rádio, na nossa rádio ainda. O bochicho as pessoas gostam do ao vivo, né? E com isso, graças a Deus, eu consegui algumas coisas trabalhando só no rádio, né? Aí depois não deu mais. Aí eu nasci meu primeiro filho. Aí tudo que eu aprendi no rádio, na época eu estava começando o código de barras, né, no supermercado, e eu fui para supermercado. Tudo que eu aprendi no rádio, eu comecei a fazer para o supermercado. E aí você fez Tipo, rádio indoor também? Você levou rádio rádio indoor para o indoor também. supermercado? Você faz também. Eu tenho É até um foto. mercado muito interessante, né? A Sim, rádio personalizada, né? isso, o Magalhães, é outra ramificação que a internet banda larga proporcionou para nós em 2000, né? Isso chegou em São João, 2001, a banda larga.
Quer dizer, foi a época que dava para fazer, mesmo assim não dava direito para fazer. A gente levava em fita cassete dentro do comércio para tocar música e as ofertas, né? Então é isso. Aí depois eu saí do rádio e fui para o supermercado, mas sempre com o pé no rádio, né? Sempre com o pé no rádio. E também fiz alguns eventos como DJ, campeonatos de DJs, né? Fiz lá no Carinhoso. E aí vai. Aí depois você sabe como é que é. A gente vira pai e você tem que batalhar, né? Tá Então, certo. E aí, e o seu filho está seguindo aí o mesmo caminho, né? Um ótimo DJ, sim. conceituado também. Ô, Madruga, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que está muito bom, uma análise do rádio nos dias de hoje, né? Suas possibilidades, também seus desafios, uma comparação você já fez, né? Você já fez aqui uma análise do teu tempo, do tempo que você trabalhou em rádio, de quando você começou. Como é que você vê o rádio hoje? Olha, está chegando o 5G. Eu imagino que vai ser cada vez melhor. Para a propaganda, o rádio vive de publicidade. E a publicidade hoje, ela está mais voltada no Instagram, no Facebook, o pessoal impulsiona, né? Mas eu precisava ver os resultados direito de tudo isso, né? O rádio, ele depende disso. Se ele não tiver um ganho, é complicado investir, equipamento custa muito caro. Até mesmo em televisão, uma filmadora 40 mil, é complicado, é muito dinheiro. Então, para não ficar muito só com o, o A rede rádio, social? só na rede social, digamos, espalhar um pouco mais no AM, no FM e tal, teria que se criar, digamos, na área de vendas, vários programas ao vivo, acredito muito nisso, né? Coisas que você prenda. E hoje o rádio tem a TV também. Esse é um caminho certo que algumas já fizeram lá em São Paulo. O interior também tem que fazer isso. Essas, digamos, Câmera no fazer estúdio. né? É isso mesmo. Então tem muito projeto, muitas ideias para o rádio. Não parar de faturar e conseguir investir em profissionais, em conteúdo para o rádio ao vivo. Agora, o rádio passado, nós não tínhamos a internet, né? Eram as fitinhas, então nós tínhamos, o rádio é muito da imaginação, né? Nós tínhamos mais facilidades. Você não Mas hoje acha é bom. que, viu, Madruga, você não acha que com essa história de câmera no estúdio, você não acaba tirando do rádio essa magia, né? Essa coisa da pessoa construir, né? Fazer. Tem até uma frase que o rádio é o teatro da mente. Então você imagina ali o locutor, você imagina a história. Essa história, essa decisão de colocar a câmera no estúdio, não tira um pouco da magia do rádio? Eu vou te falar uma coisa. Concordo também. Concordo também. Na área de vendas, talvez não. Talvez não, mas tudo bem. Mas eu concordo contigo, porque, digamos, que nem o locutor, tem muito locutor com voz aveludada e coisa e tal, né? A televisão, a pessoa vendo o locutor vai ver que a pessoa não era aquilo, né? Que a Isso. imaginação dela, a imaginação dela, eu pensei que fosse um loiro, né? É. Alguma coisa assim, né? E não é. Sim, sim, é. Se você realmente for ver, eu concordo contigo. Mas poderíamos desenvolver algo, né? Para que o rádio não morra, porque essa é a minha preocupação, viu, Magalhães? Hoje o pessoal está muito na rede social, muito em outros lugares, e está difícil. E o rádio, eu estou sentindo que não pode perder esse lado comercial. É muito forte para que mantenha esses locutores. Porque não existe mais locutor novo. Você pode ver aí, um ou outro só, depois desanima. Aconteceu comigo, sabe? Aconteceu comigo. É difícil você só ter o rádio, né? Às vezes uns vão para a TV. Tem muitos amigos lá no sul de Minas que vão para a TV, faz rádio e faz TV. Tem amigos que já saíram do rádio só para ir para a TV.
Mas o rádio é aquilo que você falou uma coisa muito bacana. Ele mexe muito com a imaginação, com a alma, e é isso mesmo, é isso mesmo. Tem que tomar cuidado, sim, com colocar uma câmera no estúdio, não só para ver o locutor ou a locutora, né? Mas vai quebrar também um pouco Do encanto. a magia, do encanto. É Ele, isso aí. ele tem essa magia que eu trago sempre, desde que eu via o César na Piratininga. Ó, 42 anos da Mirante, quero agradecer a família Pirajá aí, né? Que foram, talvez muita gente não saiba, né? Foram eles, o Gilberto, o pai dele, o doutor. Saudoso Gilberto Pirajá, Oh, não, mas querido. você sabe, eu conheci, ele me deu muitas oportunidades. É, o pai do Gilberto, né? Doutor Oscar Pirajá também, às vezes ele aparecia lá assim, porque ele ficava muito em São Paulo, né? E foram eles que deram a oportunidade para mim. Foi lá que eu conheci a minha esposa. Então a rádio mora no meu coração, não só a mim, todo mundo tem uma história, mas tem muita história da Rádio Mirante, viu? Para te contar, mas segue por aí. Tem muita história do rádio que a gente viveu e agradecer muito a você por esse projeto, essa sua ideia de, de mostrar para as pessoas o que foi a época boa, que foi o começo do rádio aqui em São João da Boa Vista e na região. É isso aí. João Marcos Madruga, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação brilhante aqui no nosso Papo de Rádio. Foi um grande prazer ter falado contigo. Obrigado mais uma vez e espero ter ajudado aí a minha humilde passagem pelo rádio em São João aí Importante, importante. e na região. Tem muita história, valeu mesmo e que continua sempre o rádio mexendo com a imaginação das pessoas e sempre forte, firme, que as pessoas invistam mais no rádio, vale a pena mesmo. Abraço forte, Magalhães, e parabéns pela essa ideia do Papo de Rádio, tá bom? Um grande abraço, Madruga, e muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Curta e compartilhe este canal. Pode colocar o seu joinha e a gente está junto aqui para trazer mais histórias do rádio, não só de São João da Boa Vista, mas de toda a nossa região. Um grande abraço e até o próximo Papo de Rádio.